Vocês já estão acompanhando, vou tentar pôr bastante rapidamente a aula no nosso grupo do WhatsApp. Então, iniciando aqui a gravação, são 20 para as 2 do dia 30 de junho de 2021. Mais uma vez, os anos que 2020 e 2021, né, anos que a gente infelizmente vai lembrar, né? Mas se tudo der certo, com um motivo de superação e etc. Bom, hoje, pessoal, eu tenho essa apresentação que a gente faz um grande apanhado de 5 grandes grupos de transformações mecânicas da madeira, onde esses 5 grandes grupos geram a maioria dos nossos subprodutos, resíduos florestais e madeireiros. Então a ideia, daqui a pouquinho, antes eu vou ilustrar um projeto prático bacana, que é o projeto da Chacovaco aqui no Rio de Janeiro. Vou mostrar umas fotos para vocês. E logo mais a gente passa a percorrer esse caminho da geração dos resíduos, fazendo uma grande ilustração da onde esses resíduos são gerados, como eles se classificam em função um pouquinho do que a gente viu a semana passada quanto a classificações, e começa a discutir mais e melhor alguns conceitos sobre reaproveitamento, sobre reciclagem, sobre reuso desses materiais, subprodutos que podem ser rejeitos propriamente dito, que não tem aproveitamento nenhum, ou resíduos que podem ser rejeitos, ou resíduos que podem ser subprodutos, esses sim passíveis de reuso, reaproveitamento ou reciclagem. Tudo bem? Olha, eu vou fazer o seguinte, essa apresentação aqui que eu carreguei, aqui estava organizando um pouquinho antes na tela, essa apresentação é um PDF que eu consigo pôr dentro da plataforma e que também está disponível lá no SIGA para vocês baixarem. Hoje eu vou compartilhar a tela, vou fazer isso, vamos lá. Tá, vou compartilhar uma segunda tela minha, porque eu gostaria de usar Opa, peraí, só um pouquinho que eu compartilhei a tela errada. Compartilhar a tela número 2. Aqui. Porque eu tenho essa mesma apresentação no PowerPoint com alguma ferramenta ali de linkzinhos, mídia, que não funcionam na plataforma. E também, olha, eu estou aqui com o meu... com a minha pastinha aberta da disciplina. Então todos esses arquivos que vocês estão vendo aqui fazem parte de uma organização aqui pessoal dessa disciplina, tá? Já tem alunos que fizeram isso, já tiveram alunos que fizeram isso. Quem quiser, fica também disponível o compartilhamento de todos esses arquivos, que é bastante coisa. Alguns carregam no pendrive, eu indico alguns vídeos, algumas apresentações de trabalhos das turmas anteriores, enfim, uma coleção bacana aqui que eu vou utilizando como subsídio aqui da disciplina. Bom, dentro disso, pessoal, eu queria falar um pouquinho, para ilustrar mesmo uma atividade prática ou uma iniciativa bastante prática desse projeto de uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que fica em Caxias, bastante perto da Rural. Nós fizemos uma visita, deixa eu até ver que data que está esse arquivo aqui. Só 2018, isso tem 3 anos atrás, nós fizemos uma visita e isso se desdobrou num projeto que está rolando, talvez vocês já tenham ouvido falar, de uma parceria muito interessante com o Instituto de Florestas e com a nossa universidade. Essa empresa está propondo coletar
alguns plantios de eucalipto abandonados, principalmente aqueles da reta de Piranema. Todo mundo já viu ali, seguindo para Itaguaí, aqueles plantios de eucalipto, aquilo é tudo área da rural, que está, na verdade, abandonado, né, pessoal? Ali não tem manejo nenhum e virou um grande paliteiro, que a gente chama, ou seja, touceiras de eucalipto que rebrotaram, ficaram muito finas, não houve uma desrama ali, uma seleção de fuste, nada. Então ficaram brotações, 4, 5 ramos, troncos em cada uma daquela touceira, ou seja, as árvores não se desenvolvem bem e aquilo não tem, a princípio, outro uso que senão biomassa, né? Bom, mas vamos voltar aqui para essa ilustração desse projeto muito interessante, que é esse projeto da Chacovaco. Aqui no Rio de Janeiro, essa empresa coleta esse tipo de material residual da construção civil, pallets, restos de móveis, restos de supressão de árvores, etc., e transforma tudo isso num combustível que cada vez mais vem fazendo parte de matrizes energéticas de empresas de vários segmentos para fornecer energia para os seus processos. Então, a unidade de negócio da Chacovaco, ela consta de produção de biomassa para combustível e geração de energia elétrica para unidades industriais. Deixa eu só mudar o software aqui para a gente ter um botãozinho para passar com mais facilidade. Acho que esse daqui. Tá. Bom, então, olha que legal. Esse daqui, eu vou passar um pouco, tá muito em ordem, essas imagens, mas isso daqui, nesse dia da visita, é um grande exemplo de valoração e valorização desse material. Isso daqui estava na sala do dono da empresa, o Edilson, um cara que tem uma história bem bacana. Ele veio na última semana acadêmica que foi possível ser feita presencial, acho que em 2019, não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer, contou a história dessa indústria e etc. Além de fornecer o combustível, ele tem alguns projetos experimentais ainda, por exemplo, de fazer materiais prensados com aquele material, depois é moído, eu já vou mostrar já, e isso gera alguns pallets para a indústria siderúrgica. Então são, na verdade, embalagens para que sejam acopladas peças e esse material pode ser exportado, comercializado e etc. Isso daqui, então, são materiais moldados, prensados para suportar produtos de indústria siderúrgica, à base de resíduos de madeira transformados principalmente em cavacos de biomassa, mas que nessa opção aqui agregam mais valor produzindo esse tipo de embalagem, tá? Vamos ver aqui. Então, isso tudo parte daqui. Deixa eu ver só. Me atrapalhando com o softwarezinho. Dessa pilha de materiais coletados na cidade do Rio de Janeiro e que são triturados, classificados, limpos, seguindo o que a gente chama de premissas ou obrigações, vamos dizer assim, de etapas a serem seguidas para um bom manejo de resíduos. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela, acho que eu vou fazendo assim para movimentar e ampliar um pouquinho, é basicamente, então, resíduos de um grande centro urbano de madeira, do que a gente chama de desconstruções, vamos dizer assim, né? Ou seja, materiais residuais de obras, de demolições, muitos pallets não mais utilizáveis, não sei se vocês estão vendo aí meu mouse direitinho, muito material madeira, que pallets, muitos painéis,
ou seja, oriundos de desconstruções, né? Demolições e etc. E isso tudo ele coleta, compra e transforma em biomassa. Então, nessa indústria, é feita uma primeira picagem e seleção desse material, que consta essa seleção, retirada de elementos estranhos. Não sei se está dando para ver aqui atrás, olha, tem uma caçamba que está escrita metal ou metais. Então, tudo que é retirado através de um grande ímã, tem um eletroímã, onde vocês já vão ver isso, onde esse material passa por baixo, sendo transportado numa esteira, são retirados todos os elementos metálicos. Então, algum prego, parafuso, cantoneira, como se diz, algum pedaço de ferro, de qualquer forma, é retirado desse material e disposto numa caçamba de metais. E esse material aqui é o resultante de uma primeira etapa de picagem e desagregação. Ainda não está pronto. Logo mais ele vai ser retriturado e transformado então no combustível que a gente chama vulgarmente ou mais genericamente de biomassa para a indústria. Então vamos lá. Aqui, o professor, há 4 anos atrás, esse ainda é o material bruto, olha, carretéis de bobinas, né, de fios elétricos, etc. Muita coisa de pallet, muita chapa, compensados, aglomerados, MDF, muitos restos de esquadrias, né, portas, janelas, batentes, forro, revestimentos. Então, tudo isso compondo aí, na verdade, a matéria-prima. Aqui o professor João Vicente, que estava comigo, e o Edilson, aqui o dono da indústria, quando a gente fez essa visita lá em 2018. Aqui sim, aqui é o resultado final desse aproveitamento, dessa transformação daquele material. Então, acho que dá para perceber um material particulado, já com uma granulometria bastante menor, bastante limpo, entre aspas, de outros materiais, ou seja, não tem plásticos, não tem metais, não tem pedras ou alguma coisa, resíduos de alvenaria, ou seja, material essencialmente combustível. Então essa é uma das premissas para que isso dê certo. Uma limpeza, uma classificação, uma homogeneidade das características desse material, além de um controle grande da umidade dessa biomassa. Tá? Isso não pode estar úmido. Na verdade, quanto mais seco, melhor o grau de combustibilidade desse material e, consequentemente, a geração de energia. Tá? Essas aqui são as esteiras que eu falei para vocês. Isso após uma primeira picagem, esse material segue para um segundo estágio de picagem, e aqui vão sendo retirados qualquer elementos estranhos não madeira. Então tem um eletroímã, que eu acho que vai aparecer nas próximas fotos, que tira os metais, e esses funcionários aqui, os colaboradores, ficam retirando ainda, fazendo uma análise para retirar qualquer resíduo, principalmente plásticos, desse material que venha a atravessar esse primeiro estágio da picagem. Tá? Aqui tem um filminho, depois eu mostro. Aqui é um trator que joga isso num primeiro desagregador que fica abaixo do nível do solo, e aqui a saída dessa primeira instância de picagem. Aqui também o galpão da indústria. Aqui acho que vai passar um... Mas também eu poderia um pouco, mas eu trabalhava com 2 princípios. Agora... E o som também do filminho? Não sei se passou o som aí. Bom, vamos lá. Então, uma coisa relativamente simples esse processo, né? Uma coisa que daria para melhorar muito em termos de organização, né? Então vejam essas imagens
Não é nada lá muito exemplo de organização, não, a indústria, mas, enfim, um processo dessa Bom, acho que é isso. Tem umas fotos finais que eu queria mostrar para vocês, que é nessa mesma visita nós fomos até uma indústria consumidora desse material, que é aquela indústria que fabrica linha de sabão, sabão em pó, detergente, aquela indústria que chama Barra. Não sei se vocês já viram sabão em pó Barra. Uma linha que consome essa biomassa na sua matriz energética. Deixa eu ver se eu acho assim as fotos aqui para mostrar as caldeiras, tá? É isso daqui. Então, nessa indústria consumidora desse material, através dessas caldeiras de biomassa, é gerada a energia elétrica a partir da queima, da combustão controlada daquele material. Então, isso, pessoal, gosto de terminar com essa imagem aqui, essa breve exposição, porque isso faz parte de um projeto muito legal que está rolando para se chegar a uma parceria com a nossa universidade para consumir todo esse volume de eucalipto, de florestas que estão abandonadas, que já passaram de pontos de corte, principalmente aquelas que a gente observa na reta de Piranema, e ele está propondo um convênio de consumo desse material para abastecer essa indústria que a gente viu com madeira e também montar uma usina parecida com essa que a gente está vendo na tela, dentro do campus da Rural, para gerar energia para a nossa universidade. Então, isso é um projeto que já está rolando há quase 3 anos. Ele começou nessas primeiras visitas feitas em 2018. Foi feito um grupo de trabalho dentro do IF, alguns professores têm participado disso, já percorreu várias instâncias deliberativas, administrativas da Rural, e isso está agora em fase de implantação na fundação, na FAPUR, que vai fazer a gestão de todo esse montante de recurso que vai entrar, inclusive a instalação dessa usina. A gente espera que isso se efetive, vai ser uma oportunidade muito grande também para visualização de aula prática, estágios, além do fornecimento, né, através de uma geração de uma gestão de resíduos de madeira, de energia elétrica para a Rural, né? A gente tem tanto problema de energia elétrica lá na Rural, e isso iria ser fornecido em loco dentro do campus através da montagem dessa termoelétrica à base de biomassa das florestas de eucalipto. Então a gente está muito empolgado, não sei se vocês já ouviram falar desse projeto com a Chacovaco. Para os próximos anos aí, a perspectiva é que isso se concretize, se tudo conseguir ser efetivado, apesar dos grandes desafios orçamentários, políticos, etc., que teremos nas universidades nos próximos anos. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Alguma dúvida? Já ouviram falar desse projeto da Chacovaco, gestão dos eucaliptos, das áreas de eucaliptos para a produção de biomassa? Ouviram falar disso? Estão me ouvindo? Tudo bem? Tatiane respondendo ali. Não? Eu vou tentar trazer mais informações disso, tá bom? Bom, vamos lá. Acho que eu já tinha aberto aqui.
Visto isso, pessoal, eu vou tentar ser bastante ágil aqui para vocês, obviamente fazer algumas perguntas. Quem quiser ligar o microfone, fiquem à vontade, câmeras, chat e etc., para uma visualização de geração de resíduos florestais e madeireiros a partir de 5 grandes grupos transformadores da madeira. A nossa lógica inicial adotada quando a gente montou essa grande visualização, isso vem aí da criação dessa disciplina optativa, foi tentar trabalhar da seguinte forma: vamos visualizar produtos pouco processados, pouco transformados, até ou seguindo um caminho de mais e mais processamentos, transformações industriais, desagregações, uso de máquinas, produtos químicos, etc., até um produto bastante processado e transformado, que é o último da nossa lista de hoje, que é a produção de papel e celulose. Tá? Então, dentro desse primeiro grupo, a gente considera ou considerou, isso foi feito com a ajuda de alguns pensadores, acadêmicos, trabalhos publicados, etc., a gente considera o produto madeira roliça. Vamos lá. Perguntas, para a gente acordar nesse dia de bastante calor, né, gente? Quem chegou depois aí, estão com calor? Carioca, com esses 15, 20 graus aqui, tá morrendo de frio, né? Vamos lá. Todo mundo já viu isso daqui? Produtos de madeira roliça. Então, essas fotos foram colocadas aqui propositalmente, porque são produtos, como eu falei, no nosso entendimento, são produtos pouco processados, né, pouco transformados. É quase que um tronco de árvore de eucalipto ali só seccionado, né, em termos do seu comprimento, mas onde a gente já vai discutir algumas dessas premissas, dessas obrigações, dessas etapas necessárias à agregação de valor e à condução de um bom uso, não só para a madeira, mas também dos materiais subprodutos, passíveis de reciclagem ou reuso ou reaproveitamento. Bom, eu ia perguntar, né, o que dá para fazer com madeira roliça, mas está aí na tela, espero que vocês estejam conseguindo ver, mesmo quem tiver em celular, ou melhor, quem tiver em computador. A gente tem vários produtos pouco processados de madeira. Então, madeira para estacas, né, de diversos fins, que a gente chama de moirão ou mourão, in natura, quer dizer, sem nenhum tratamento químico. Existem também moirões tratados, moirões com casca e tudo. O que a gente está vendo aqui é tudo sem casca. Produção de cercas, né? Esticadores são postes mais grossos, colocados a cada tanto, assim, para esticar a cerca. Então se coloca moirões mais grossos. Postes, alguns elementos construtivos na construção civil, caibros, ripas, também madeira roliça ainda, ou seja, peças para construções civis, principalmente em área rural. Alguma movelaria de parques e jardins feitas em madeira roliça, elementos decorativos interiores. Tudo bem? Bom, pergunta, sei que preferem responder pelo chat. Que tipo de processamento foi feito na madeira para ela chegar nesse estágio de produto madeira roliça? O que vocês podem imaginar?
Que tipo de processo, transformação foi feita para esse material? Quem arrisca aí, sem medo de chutar? O que está faltando aí na madeira? Alguém arrisca? Vamos lá no chat. O que vocês não estão vendo aí? Tem galho? Tem casca? Raiz? Não, né? Então tá. Ainda bem que a Tatiane está me respondendo algumas coisas, hein? Vamos lá. Então são madeiras, são peças de madeira pouco processadas. Segunda pergunta. Lá quem responde, por favor. Que tipo de resíduo vocês imaginam já ter sido gerado nesse produto madeira roliça? Já dei algumas dicas aí, já até falei. Tipos de resíduos gerados. Quem arrisca? Não vou sair daqui, hein? Não responder. Não responderem. Tipos de resíduos já gerados nessa madeira roliça, para a obtenção dessas peças roliças. Alguém arrisca? O que saiu daqui? Estão me ouvindo aí, pessoal? Vou empacar aqui. Agora acho que fiquei ruim de... Caiu minha transmissão. Voltou? Voltou? Tá bom aí? Tá dando uma travadinha, né? Eu acho que é um pouco do tempo aqui também. Tá oscilando um pouco aqui minha internet. Tá, vamos lá. Então, pessoal, dentro desse horizonte aqui de madeira pouco processada, vou ficar de olho no meu sinal, tem um medidorzinho do sinal aqui, agora tá bom. Quando ele fica ou verde, que agora tá verde, ou então ele fica roxinho ou vermelho quando a conexão tá ruim. Daí eu vou mais devagar, espero ele voltar. Bom, aqui, pessoal, a gente já teve geração, né, de casca, de galhos, ponta das árvores, raízes, toceira, folhas. Então a gente tem da árvore para um produto de madeira roliça já uma série de subprodutos passíveis de algum aproveitamento, como aquele que a gente acabou de mostrar, da biomassa para fins energéticos, tá? Então aqui que funciona a minha mídiazinha, a gente tem os resíduos da exploração florestal. Então eu vou contextualizar de vez em quando algumas máquinas, alguns equipamentos que cada vez mais estão considerando no seu próprio projeto a questão da gestão do resíduo florestal ou madeireiro. Então o que a gente está vendo aí é uma tal de enfardadora florestal, tá? Uma máquina da Timberjack, um grande fabricante internacional da área de madeiras, que compacta todo esse material e gera um fardo, provavelmente também com fins energéticos de uso, ok? Outra questão, eu falei isso, mas essa aula também a gente usa lá na disciplina de processamento com um nível de detalhamento menor, principalmente nos conceitos da reutilização que a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, isso daqui que vocês estão vendo na imagem, para mim é bastante claro. Ali atrás um plantio de eucalipto, que pode ser para celulose, pode ser para chapas e painéis aglomerados MDF, etc., que são cortados mais ou menos na idade entre 8 e 10 anos, madeira fina, plantada muito próximas às árvores umas das outras, com um espaçamento bastante apertado, e que, na grande maioria das vezes, estamos falando do uso de madeira roliça, também
tem uma porção superior residual ou subproduto. Então, essa imagem que está aí na tela de vocês, aumentando um pouquinho, é de um material que lá onde eu trabalhei, quando eu me formei, a gente chamava de pontalete da árvore. Tá? O que é o pontalete da árvore? Um subproduto gerado na exploração inicial, na colheita inicial da árvore para determinado fim, que representa um diâmetro inferior àquele programado para aquela matéria-prima. Tá? Então, a gente tem aqui um diâmetro mínimo, por exemplo, para a indústria de celulose, papel e chapas, entre 8 e 10 centímetros. Tá? Entre 8 e 10 centímetros, aquela porção superficial da árvore vira um grande resíduo florestal, ainda no campo. O que dá para fazer com isso? Né? Então, hoje também ganha cada vez mais espaço no comércio, nas indústrias, etc., que toda essa porção não utilizada, superior da árvore, gere cavacos para biomassa e fins energéticos. Tudo bem? Então, isso também é muito próximo do que essa parceria que eu falei para vocês, que vem sido programada para a rural, efetue essa picagem de árvores finas, aquelas dos plantios da reta de Piranema, para geração de biomassa. Bom, nessa linha, ainda dentro desse grupo pouco processado, existem iniciativas de aproveitamento de árvores quebradas, galhos e de epífitas, bromélias e orquídeas. Depois que a gente fizer essa passada aqui, vamos ver se vai dar tempo isso hoje ou a gente termina a semana que vem, a gente vai falar de possibilidades de uso. E eu vou ficar de olho no relógio também, que eu queria nos 5, 10 minutos finais de hoje, aproveitar que eu estou compartilhando a tela, a gente entrar no Pinterest e jogar lá alguma coisa de aproveitamento de resíduos madeireiros para começarmos a termos ideias dos projetos individuais de vocês, que a partir da semana que vem a gente vai começar a discutir. Combinado? Bom, então vou dar uma corrida aqui. Beleza, Tatiane. Ai, agora estão se movimentando mais. Essas aulas são difíceis. Bom, ainda em se tratando ou tratando de madeira roliça, a gente vê já um cenário que a gente adianta aqui para outros setores também, que eu tenho essa sinalização dessa seta vermelhinha, onde a gente tem uma situação muito comum nas nossas serrarias, nas nossas indústrias madeireiras, que é o não seguimento dessas etapas obrigatórias, dessas premissas, que são a classificação, a homogeneidade, a limpeza, o controle da umidade, etc. Vou bater muito nessa tecla e depois a gente organiza isso numa aula onde a gente vai falar mais dessas etapas bem organizadinhas. Então a gente tem muitas vezes essa situação de, a princípio, bater o olho nessa serraria e falar, poxa, que arrumadinho que tá isso, né? Olha, eu tenho o pátio bem limpinho aqui embaixo, eu tenho a madeira aqui separada, que é a madeira de processo, e eu tenho os resíduos alocados ali no cantinho do pátio, ali no fundo, sem me atrapalhar. Na grande maioria das vezes, qual é a solução final para a eliminação
ou descarte desse material que está na tela. O que muitas vezes as serrarias vão fazer para eliminar esse amontoado de resíduos? Quem arrisca aí, sem medo de errar, como eu tenho falado? O que a gente vai fazer? Muito bem, Tatiane, queimar. Então isso é um grande problema, né, pessoal? No nosso país isso é muito comum. A gente tem um cenário que a princípio, olha que legal, que organizadinho, né? Madeira para processo, pátio limpo, os resíduos alocados lá no fundo. Só que isso vai ganhando dimensão, quantidade, etc. Não tem mercado, ou existe um mercado muito incipiente, pequeno para isso, e a alternativa principal é tacar fogo. Tá? Então, risco um fósforo, isso vira um problema com vários impactos ambientais, etc. A casca a gente vai falar muito, isso que vocês estão vendo aqui também. A gente já traz um outro elemento, máquina voltada ou encaixada, vamos dizer assim, nesse contexto da gestão dos resíduos, que é um descascador de campo. Então, por uma série de fatores que a gente vai entendendo pouco a pouco, mais e melhor na disciplina, a gente tem por bem uma questão que é a seguinte: se a gente não tem mercado, não tem um destino, não recicla, não reaproveita e não reutiliza o resíduo florestal, principalmente aqui ainda no campo, não vale a pena transportá-lo, não vale a pena mudá-lo de lugar, não vale a pena colocar num caminhão, porque isso é dinheiro jogado fora. Vou repetir, o que vocês estão vendo aí é uma grande tendência de já muitos anos, eu acho que mais de uma década, no setor florestal brasileiro, internacional, de não levarmos, não transportarmos, não movimentarmos subprodutos da floresta que não vão ser utilizados no processo industrial principal. Tá? Então, essa opção de tirar a casca da madeira no campo e levarmos para a indústria só a madeira propriamente dita, porque eu já falei para vocês que casca não é madeira, é um outro elemento lignocelulósico, é uma alternativa importante, interessante, economicamente inteligente. Se eu não vou usar, eu deixo ela ali, eu não levo, não transporto, não movimento, porque isso custa dinheiro e custa caro, né? Já falei para vocês um pouco, né? Ficamos fazendo desenho. Ah, legal, a Esther confirmou, né, Esther, a conta matemática ali das costaneiras que a gente vai falar. Então a gente tem, se juntarmos a casca, vamos falar só de casca agora, se a gente considerar só a casca, a gente tem ali 10 a 12%, é um número bem médio assim, fala-se muito 12 a 13% de casca das espécies comerciais, que não vai ser utilizada. Se não for utilizada, deixa no campo. Existem até inúmeros trabalhos silviculturais de manejo florestal que discutem as benéfices, né, os benefícios de deixarmos a casca no campo. Então, menor compactação do solo, manutenção de nutrientes, manutenção da umidade do solo. Então, tem ainda ganhos silviculturais. Tudo bem? Já ouviram falar disso? Pessoal do manejo. Bom, correndo aqui, seguindo nosso caminho, entramos num segundo grupo, que é um cenário energético. Então, além de utilizar a madeira pouco processada na forma de madeira roliça, naquela lógica que eu falei para vocês, nós utilizamos a madeira também pouco processada para fazer carvão. Tá?
Então, o que está na tela de vocês aí, para alguma visualização, é um circuito aí de plantio, manejo florestal, colheita, carbonização e consumo para fins caseiros ou fins industriais de carvão vegetal, tá? Absolutamente todo mundo aqui já viu, já comprou, já fez churrasco em casa com carvão vegetal, né? No Brasil é muito comum a gente usar carvão de madeira, de peças de madeira. Outros países, Europa, Estados Unidos, Canadá, é muito comum utilizar briquetes de carvão com outros tipos de materiais, tá? Ou capim-elefante, ou palha de arroz, outros subprodutos, às vezes até residuais. Não essa madeira, esse carvão de madeira que a gente usa no Brasil. Isso, não sei se infelizmente, acho que podemos dizer assim, é ainda uma fonte de energia ligado a países subdesenvolvidos, tá? Esse carvão de madeira agrega pouco valor, muitos resíduos finos, cinzas, questões sociais e ambientais que eu não vou entrar muito nesse mérito, mas importantes nesse contexto, muita extração ilegal de madeira, queima de madeira de cerrado, mão de obra praticamente escrava, mal paga e etc. Problemas de salubridade, ergonomia nesse trabalho. Então, é uma unidade de negócio que países mais desenvolvidos já encontraram alternativas mais socialmente e ambientalmente mais ajustadas do que o uso do carvão vegetal como a gente usa no Brasil. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui, eu esqueci de falar, então aqui a gente tem a geração de resíduos importantes. Primeiro, nesse particulado muito fino. O carvão ele é um material muito quebradiço, muito friável. O que é a friabilidade? É a capacidade de quebrar, né? Então, a gente gera muitos finos de carvão. Existem também compostos minerais da carbonização, que são resíduos importantes, que são as cinzas, tá? E daqui a pouco a gente vai ver o que dá para fazer com isso dentro dessa indústria. No grupo dos cerrados, da madeira serrada, a gente tem bastante coisa sendo gerada. Aí sim remete àquela conta que a gente fez, que a Esther nos ajudou, de que para a gente encaixar um quadrado dentro de um círculo, ou, especificando mais, para a gente ter uma peça de dimensões regulares encaixada ou aproveitada dentro de uma tora de madeira, a gente tem uma perda matemática ali de costaneiras que pode chegar, se não tiver aproveitamento nenhum, próximo a 40% do material, sem considerar a casca. Tudo bem? Jéssica, Nayara, Paloma, Tatiana e Vitória, lembram da conta que a Esther me ajudou? Lembram, né? Então, isso que a gente está vendo aqui embaixo, que são as costaneiras, né, oriundas do desdobro primário, são peças de madeira que saem daquele objetivo inicial de encaixarmos uma peça regular dentro de uma tora, tá? Alguma dúvida, alguma contribuição, vocês podem aqui usar o microfone, tá bom? Então, o que a gente está vendo aí são costaneiras de pino, serraria de um colega nosso, Luiz, ali de Barra do Piraí, distrito de Santa Anésia, visitamos várias vezes. Eu estou muito entusiasmado, acho que essa pandemia fez isso, né? A gente
eu fiz durante muitos anos visitas com as turmas de processamento, chegamos a fazer também, sei lá, umas 7, 8, 9 vezes, talvez, as viagens ou para o interior de São Paulo, algumas indústrias na região de Tietê, interior, ou para o Paraná e Santa Catarina, com as turmas de processamento e secagem, para ilustrar tudo isso. E aí, eu, professor João, a gente tem a perspectiva de juntar as disciplinas de processamento e secagem e voltar a fazer essa viagem, para ilustrar tudo isso. Um dos lugares que a gente visitava era essa serraria aqui em Santa Anésia, que é até próximo da Rural, e a gente tem um bom panorama dessa gestão de resíduos muito bem ilustrado. Né? Então, o Luiz chama LPZ Madeiras, é o Luiz, Paulo e Zeca, são 3 irmãos. E aí, na LPZ Madeira, eles têm muito problema de excedente de resíduos, do não aproveitamento de costaneira. Observando essa imagem, dá para a gente exemplificar um pouco melhor o que a gente falou daquela conta matemática semana passada, no sentido de que quando as árvores têm baixo diâmetro, então aqui a gente está vendo ali peças de 25, 30, quando muito, talvez 40 centímetros de diâmetro, e esse aproveitamento da costaneira para fazer uma pequena peça serrada é muito difícil, tá? E então essa perda é muito grande em função desse material. E aí junta aqui, o que eu fiz? Aí junta aqui quebras da madeira, madeira degradada, peça de destopos, e a gente vai tendo ainda um aumento, um incremento desses números de resíduos a partir da geração dos cavacos, né, das serragens do processo, então das quebras, etc., dos pós, que a gente chama de serragem média, pó de serra, pó de lixa, juntando das maravalhas, aquele corte rotativo, juntando todo um material particulado que vai ser residual desse grupo da madeira serrada. Tá? Deixa eu ver se tinha mais coisa. Não, é isso mesmo. Bom, então cavaco, serragem, pó de serra, pó de lixa, maravalha do corte rotativo. Só falar um pouquinho mais da maravalha aqui, do corte rotativo, aquela serragenzinha enrolada, que muitas vezes também é jogada fora ou queimada. Daqui a pouquinho a gente vai ver a utilização de tudo isso, tá? Estou dando uma apressada aqui. Quarto grupo, um grupo de painéis, chapas, também conhecidos como derivados de madeira. Indústria que usa lâminas, produzem compensados, aglomerados, arrefiados, MDF, HDFs para piso, aqueles painéis OSB, como que a gente vê no teto ali da nossa sala de aula. Vale uma reflexão, mais uma vez, falando de casca, que para todos esses tipos de painéis, que muitos já viram, praticamente todos vocês conhecem, compensado, aglomerado, em função do grande uso em indústria de móveis, principalmente, a gente não usa casca nesses painéis. A gente não usa casca para fazer papel e celulose, a gente não usa casca para fazer carvão, tá? Então, e a gente pouco usa casca para fazer madeira roliça. Então, todos esses usos que a gente está vendo hoje, a casca é um material, a princípio, indesejado, né? Ou seja, a gente não quer a casca de madeira no produto principal, ela atrapalha o rendimento daquele produto e ela é um produto inevitável madeireiro. Toda espécie madeireira tem um percentual de casca. Então são grandes volumes nas indústrias que consomem madeira de reflorestamento, entre eles as chapas e painéis. Existem alguns resíduos, por exemplo, na indústria de compensados, que são também inevitáveis,
que são as lâminas do início da laminação. Então, deixa eu tentar aumentar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Naquele processo da produção do painel compensado, e aí tem um exemplo de uma laminadora no Brasil. Olha, isso aqui é propaganda da laminadora, e tem um cara de boné sem camisa e de bermuda, né, dentro da indústria. Enfim, fora isso, a gente enxerga aqui a saída de um torno laminador, tá? Nas madeiras duras é preciso um aquecimento dessas toras para que seja possível essa laminação que eu estou tentando mostrar aqui com o mouse, para a geração das lâminas dos painéis compensados. Que resíduos que saem desse processo? Primeiro são as lâminas descartadas no início da laminação. Então, se vocês pararem para pensar, para que esse processo de desenrolamento seja possível, eu preciso ter um cilindro perfeito. Pergunto, as árvores são totalmente cilíndricas? Não, né? Não são um cilindro perfeito. Cilindro é aquela forma geométrica, né, com seção circular, só que em 3 dimensões a gente chama de cilindro. Então as árvores, além de serem irregulares, elas são também cônicas, né? Elas têm uma base maior e um final lá em cima da árvore menor do fuste em termos de diâmetro. Então, quando a gente desenrola uma peça de madeira num torno laminador para fazer essas lâminas, o começo da laminação ele é todo descartado. Você está dando para entender. E o final da laminação, em função de terem 2 garras laterais, assim, olha, para prender a tora e fazer a movimentação, esse rolo resto que está aqui colocado é o centro da tora, que não é mais laminável e é um grande resíduo dessa indústria de compensado. Já vai ver o que dá para fazer. E por finalmente, num grupo extremamente importante no Brasil, no nosso segmento florestal, que é a transformação bastante significativa da madeira em papel, passando pela fase de polpa de celulose para produzir o nosso bem de consumo chamado papel. A casca também é um material indesejado na indústria de celulose e papel, sendo que os maquinários de colheita da madeira para a indústria de celulose e papel hoje são muito baseados em colhedores descascadores. Esses aqui em cima já estão até ultrapassados, porque são bem mais modernos do que isso. Isso é um harvester antigo ainda, os primeiros que chegaram no Brasil, com os tratores de esteira, adaptados a máquinas da construção civil, tá? Então isso aqui provavelmente era uma escavadeira, aquela máquina escavadeira, que foi acoplado um cabeçote colhedor de madeira. Tá? Hoje a gente já tem máquinas mais avançadas que isso, florestais. Enfim, ele colhia ou colhe e descasca a madeira, ou então, numa alternativa cada vez menos utilizada, as toras são levadas com casca para a indústria, e na indústria existem grandes equipamentos, que são esses aqui embaixo, que são descascadores, para retirar a casca. Então, na indústria de celulose e papel, também não se utiliza casca. Bom, de uma forma muito ágil aqui e rapidamente, eu queria mostrar para vocês, peraí, falando que ia ser rápido e não consegui, uma segunda apresentação baseada na mesma situação, na mesma ordem aqui, mas o que dá para fazer com esses resíduos todos, tá?
Bom, falamos disso daqui. Vale muito isso nessa área de gestão de resíduos. Uma tendência muito grande, já falei isso, né? De não transportarmos o que não vai ser utilizado, o que não tem um fim específico. Trazendo a sardinha para a nossa brasa, para o nosso lado, tendência em deixar resíduos florestais na floresta. Tá? É uma alternativa interessante, não gastamos com o transporte, com vários ganhos silviculturais. Ok? Que mais? Possibilidade de aproveitamento desses resíduos florestais como biomassa. Então aqui, olha, deixa eu aumentar dentro das minhas possibilidades. Hoje eu não tenho aqueles desenhos para fazer, que eu estou compartilhando a tela. Mas olha aqui, propaganda de internet, marketing de uma empresa que pica resíduos florestais e vende biomassa. Então, tem várias questões mercadológicas até que a gente observa, né? Alternativa renovável de energia, né? Dentro de leis e normas que possibilitam linhas de crédito, consonância com o protocolo de Kyoto, o cara vai longe ali. Uma questão social e ambiental que gera empregos, recursos, ou seja, o cara vende uma propaganda, né? Podemos questionar, mas que eu acho que não está errada, de ser um excelente negócio em com fins sustentáveis, ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis, né? Ou seja, o processamento, gestão, valorização, valoração desses resíduos florestais através da transformação destes em biomassa. Bom, falando daquela história que eu falei da geração de bromélias e orquídeas, é possível também a gente obter ou montar logísticas de aproveitamento de subprodutos da exploração madeireira, principalmente em florestas naturais, de espécies vegetais como orquídeas, bromélias, cipós, lianas, folhagens e etc., para fins estéticos, como se diz, paisagismo, reprodução disso em viveiros, etc. Ou seja, junto da exploração da madeira, nós podemos fazer um projeto, podemos ter um projeto de aproveitamento desses resíduos chamados de resíduos secundários, que agregue valor e renda para esses materiais também. Tudo bem? Trabalhos da professora Adriana Nolasco comentam essas questões até mercadológicas desse aproveitamento, tá? De madeira da Mata Atlântica, que ela trabalhou no Vale do Paraíba com exploração de cacheta. Já viram isso daqui? Falando demais, tentando correr um pouquinho hoje. Já viram? Olha, eu sou um cara que não gosto muito de shopping, mas a gente foi no shopping essa semana passada, final de semana, e eu vi isso aqui no shopping, falei, vontade de tirar foto. Casca de pinos dentro de um shopping na Barra, vocês acreditam? Já viram isso? Né? Como elemento paisagístico, nunca viu, Tatiane? Para compor alguns elementos de vaso, jardins internos, alguma coisa assim? Nunca viram essa casca de pinos? E aí, quando a Tatiane está escrevendo ali, eu queria reforçar alguma das premissas com vocês. Então, aqui é o seguinte, Tatiane e demais. A gente observa nisso daqui
vamos lá, é um produto casca de pinos, para ser utilizado até em paisagismo, para recobrimento de vasos, às vezes em áreas internas. Mas isso, com o olhar de engenheiro florestal, a gente vê assim, pô, mas isso não vai estar úmido, né? Não vai começar a fungar, a apodrecer ali dentro, isso não está sujo com areia, com casca. Então esse resíduo, essa casca de pinos, tem que ser trabalhada dentro desses conceitos da limpeza, da classificação, do controle da umidade, da homogeneidade. E aí lembram da escadinha, hoje eu não pus aqui na plataforma, da escadinha da boa gestão de resíduos. Cumprindo esses compromissos, essas regras, a gente melhora essa possibilidade de agregação de valor. Então, mais uma vez, olhando para essa imagem, me vem em mente, assim, vem na minha mente essas questões. Homogeneidade, né, ou classificação, visando um produto homogêneo, produto seco, controle da umidade, produto limpo, isento de impurezas, terra, areia, sílica, outros materiais, tá? A gente vai ganhando em termos de possibilidade de uso. Olha lá, é mais ou menos isso daqui, ó, ambientes internos, paisagismos, ok? Então são alternativas, não só energéticas, que a gente vai falar mais agora, mas de valorização da casca da madeira, tá? Bom, para quem nunca viu, tá aí na tela de vocês um equipamento importantíssimo em um planejamento de uso energético de resíduos madeireiros por uma indústria, por exemplo. Esse daqui é um modelo muito pequeno daquele que eu mostrei da Chacovaco na última foto, de uma termoelétrica, tá? Que é uma termoelétrica? A partir de uma energia de queima de um material combustível, eu gero eletricidade. Acabei de almoçar agora, na hora do almoço, estava passando na televisão essa nova crise de energia que a gente está vivendo. Vocês viram isso? Muita falta de água nos reservatórios, dificuldades em gerar energia nas hidroelétricas, aumento de 52% na cota de bandeira 2, na bandeira vermelha, que vai acarretar em torno de 5% no aumento da nossa conta de luz, em função da escassez de água. Bom, qual que é a diferença da termoelétrica para a hidroelétrica? A hidroelétrica tem movimentação de equipamentos através da força da água. Na termoelétrica, a gente tem movimentação de equipamentos através da queima de um combustível. E um combustível muito bom para se queimar é a biomassa, como eu comecei a aula mostrando para vocês, tá? Então, a gente tem uma série de projetos, tamanhos, conformações de caldeiras de biomassa, que compõem uma parte de uma usina termoelétrica. Caldeira, para quem nunca viu, ou para a gente gravar de uma forma mais definitiva o aprendizado de vocês, eu gosto muito desse modelinho esquemático aqui, que eu não lembro nem onde que eu puxei isso, mas ele é muito didático. Uma caldeira de biomassa é um equipamento que tem obrigatoriamente um recipiente de água fechado, né? Ou controlado em termos da sua vazão, mas um ambiente de água fechado, que a gente vai, de alguma forma, aquecer essa água através da queima de um combustível. No nosso caso, o resíduo madeireiro, tá? Que vai aquecer essa água e essa água vai sair de uma forma pressurizada, na forma de vapor quente,
que vai fazer a movimentação de um equipamento turbogerador. Tudo bem? Barulho agora, né? Aqui. Então a gente tem, mais uma vez, um elemento que a gente chama de fornalha, ou forno que ele está colocando, que aquece um elemento que é um recipiente de água fechado, faço essa água entrar em ebulição e sair pressurizada para movimentar uma turbina que gera lá na ponta energia elétrica para a indústria, ok? Então a gente tem uma série de possibilidades para essas caldeiras. Sempre faço essa brincadeira. Todo mundo já viu uma Maria Fumaça, aquela locomotiva de trem, que é a Maria Fumaça? Aquilo lá nada mais é do que uma caldeira de biomassa móvel, tá? Então, se vocês olharem bem para essa fotografia aqui em cima à direita, se a gente puser umas rodinhas aqui, ela sai andando. Tá vendo? É esse cilindro, que é aquele bico da Maria Fumaça. Aquilo lá é cheio de água. E na parte de trás eu tenho uma fornalha, tá? Onde eu queimo um combustível, aqueço essa água que sai pressurizada para gerar energia elétrica ou outro tipo de serviço a partir daquela energia. Tudo bem? Estão conseguindo ouvir, pessoal? É um barulheiro aqui. Eu até desconcentrei aqui. Deixa eu só voltar. Tá, vamos lá. Vamos falar de aproveitamentos aqui das serragens e dos pós e das maravilhas, né? Bom, o que vocês estão vendo na tela aqui são painéis. Painéis aglomerados, painéis USB aqui embaixo e painéis laminados. A pergunta é a seguinte: vocês acham que é possível a gente fazer painéis com resíduos de madeira? O que vocês acham? Dá para fazer painéis com esses resíduos particulados? Pô, que merda, hein? Bem na hora da minha aula, cara. Não consigo nem me concentrar. Hein? Dá ou não dá? Fazer esses painéis com resíduos. Tatiane, me ajuda. Sim, dá para fazer. Eu falo assim, eu penso assim e passo para vocês formarem opinião. Que dá. Só que no Brasil a gente não faz. Tá? Por quê que a gente não faz painéis de resíduos? Tem informações, uma vez eu li que no Japão existem, por exemplo, fábricas de painéis aglomerados, MDF, que trabalham só com resíduos de madeira, tá? Que não planta árvore e não pica uma árvore inteira para fazer um painel aglomerado. Trabalha só com resíduos de subprodutos de outros processos. E isso é possível. Só que vem todo um contexto. Brasil, plantar floresta é economicamente viável para você ter madeira de rápido renovabilidade, né, de renovação rápida dos plantios, mão de obra barata, contexto de terras também baratas, e a gente não vai atrás de ter um uso múltiplo para abastecer uma fábrica só com resíduos de uma serraria, por exemplo. Então a gente produz madeira novinha, limpinha, árvore boazinha para picar e fazer painel. Tá? Poderíamos sim aproveitar resíduos para fazer painéis. Bom, uma das coisas mais legais para se fazer com resíduos
de indústrias madeireiras, particulados, de cascas picadas, costaneiras picadas, pós e etc. Colocarmos um equipamento que chama briquetadeira e produzir um produto compactado, prensado para fins energéticos que chamamos de briquete. Todo mundo já viu um briquete como esse que a gente está vendo na tela? Então essa aqui embaixo é a briquetadeira por um processo de extrusão, tá? Que é uma compactação. A própria prensagem gera calor e eu tenho uma aglutinação muito boa desse material que fica com uma alta densidade, com um poder calorífico e uma característica de combustibilidade muito boa, tá? Então tem algumas imagens aqui da utilização desses briquetes para fins energéticos em substituição à lenha, principalmente, tá? Então o que vocês estão vendo aí atrás é um exemplo de uma olaria. Temos o bairro de Olaria aqui no Rio, né? Mas uma olaria lá da onde eu venho em São Paulo, interior de São Paulo, a gente tem muitas, são aquelas indústrias de produção de telhas e tijolos cerâmicos. Tudo bem? Já viram isso? Então o briquete pode ser muito bem utilizado para esse tipo de fim, de finalidade, para usos e queimas em fornos de olaria, produção de cerâmica, telhas e outros elementos da construção civil. Tá? Bom, pessoal, algumas vantagens em relação ao uso da madeira, desse material residual, os briquetes, alguns dados aqui técnicos de poder calorífico, densidade, baixa umidade, geração de resíduos do próprio briquete, ou seja, ele em comparação a outros materiais, ele ganha no conjunto da obra aqui dessas características em muitas variáveis, tá? Então o uso de briquete não só de madeira, mas como outros materiais, aqui tem um exemplo aqui, ó, casca de coco, bagaço de cana, palha de arroz, não só as serragens, podem ser briquetados também outros resíduos para esses fins energéticos, ok? Estou olhando ali no relógio, faltam 5 minutos, vou tentar correr pelo menos para acabar aqui com essa parte da visualização. Briquetes de finos de carvão. Lembra que eu falei que o carvão é um material muito friável, quebradiço? A gente pode compactar isso também e fazer briquetes de carvão para uso como carvão para fins caseiros, churrasco e etc. Isso foi um trabalho de alunos da pós-graduação do nosso instituto, de injeção de finos de carvão num alto forno de uma siderúrgica lá de Volta Redonda, tá? Eles eram funcionários da empresa, fizeram um trabalho que foi implantado na linha de produção de reaproveitamento de resíduos de carvão para siderurgia. Num aspecto muito mais caseiro, podemos utilizar resíduos de carvoejamento para utilização em fogões a lenha. Não sei se todo mundo já ouviu falar de tiço, que é aquela peça de carvão mal queimada para utilização em fornos a lenha. Esse daqui é um aspecto bem interessante também do uso de maravalhas e serragens para fazer cama de animais. Então, como é que chama aí? Caprinos, ovinos, frangos, né, em granjas, etc., utilizam esse material como cama de animais ou
animaizinhos pet aí, como é que chama? Hamster, porquinho da Índia, etc. Também vale aquela questão da classificação do material, limpeza e etc. para que esse aproveitamento seja viável, tá? Lembram da pilha de costaneira? Já existe um equipamento possível de transformar a costaneira em cavacos de celulose, aqui eles dizem cavacos de celulose de alta qualidade, ou seja, mais um equipamento trabalhado nesse contexto da qualificação do resíduo, da agregação de valor. Então, equipamento nacional que pega aquela costaneira da serraria, transformando em cavacos para celulose. Essa máquina, correndo um pouquinho aqui de olho no relógio, ela aproveita aquele rolo resto da laminação, que eu falei para vocês, que a gente consegue laminar até um certo tamanho da tora e depois não lamina mais. Então essa máquina vai pegar aquele rolete e fazer pequenas tábuas de madeira. Tá? Nas serrarias é comum também o reaproveitamento de peças fungadas, quebradas, em plainas que vão tirar porções superficiais e reclassificar a madeira, ou seja, um produto que era resíduo volta a ser requalificado como produto principal. É mais ou menos isso que a gente ilustrou aqui. Serraria do Luiz, fui eu que tirei essas fotos, fizemos uma montagem aqui no dia, uma peça toda fungada e duas peças que já passaram pela plaina, né? Então ela estava assim toda deteriorada e foi requalificada numa peça de melhor qualidade, podendo voltar para a linha de produto. Torno laminação sem garras. Então é aquele torno laminador que eu falei para vocês, só que esse daqui ele vai laminar. Eu tinha um vídeo disso, mas acabei perdendo os links aqui. Não vai funcionar, eles não estão aqui os arquivos. Ele lamina sem aquela garra lateral. Então o produto final desse torno laminador é praticamente um cabo de enxada, aqui, um cabo de vassoura, um cabo de ferramenta, porque ele não tem aquela garra lateral e ele lamina o subproduto da laminação anterior, e aí sim precisa ser um cilindro perfeito. Só que eu tirei numa feira de máquinas em Belém, 2007, nossa, já faz tanto tempo, também fui eu que tirei essas fotos. E aí esse torno estava sendo demonstrado lá, ele tem um sistema de acoplamento da tora por esses rolos superiores e inferiores e laminam e fazem a movimentação sem aquela garra lateral, aproveitando muito melhor a madeira. Bom, pessoal, as imagens finais aqui, deixa eu passar rapidamente para mostrar para vocês. A gente tinha mais algumas imagens, mas eu sei que alguns têm aula agora às 3 horas. Eu vou deixar esse finalzinho para a aula que vem. E muito rapidamente são coletores de serragem. Então eu vejo o vídeo, vejo onde a gente parou. Muito rapidamente, queria que vocês fizessem já nos próximos dias exercícios aqui como esses que eu vou fazer. Olha, coloquem na internet aproveitamento de resíduos ou objetos de resíduos de madeira e comecem a observar, ou nessas imagens ou no Pinterest, etc., possibilidades que cada uma de vocês possuem no estado e momento e local atual para conduzir um pequeno projeto de aproveitamento, reciclagem ou reuso de madeira. Tá? Então estou usando aqui, isso não é preparado de forma alguma, just in time aqui, coisas bem interessantes, simples, mas que a gente pode discutir. Vamos usar um como exemplo aqui.
Estão acompanhando aí, né? Mas que a gente pode construir discutindo aspectos ao longo da disciplina. Esse pequeno projeto vai servir como avaliação final nas últimas 2 semanas que vocês vão apresentar para o nosso grupo o que foi possível desenvolver, entendendo de minha parte todas as limitações e dificuldades do momento atual, tá? Então, fora essa aula que a gente termina, essas 10 páginas, aí 10 slides que ficaram faltando no começo da semana que vem, a gente já vai começar a discutir esses projetos. Tá bom? Tá bom, Jéssica? Sei que vocês têm aulas. Então, tem coisas, pessoal, na internet bastante simples, tá? Bastante simples, eu estou passando aqui à direita, que eu gostaria que vocês construíssem. Olha esse daqui, que legal. O que é uma cobertura de bujão de gás? Então, coisas bastante simples que acredito que com algum esforço dê para vocês construírem mesmo, tirarem fotos, contarem essa história, da onde saiu, como atravessou e o que conseguiu produzir dentro dos conceitos que nós vamos discutir na disciplina. Tá bom, pessoal? Peço desculpas aqui pela correria, obra aqui em cima, conexão eu acho que não está das melhores, mas enfim, desafios desse mundo online. Fico cada vez mais com saudade de estar junto de vocês no laboratório para que todos esses assuntos sejam melhor discutidos e melhor observados, tá bom? Eu vou me policio aqui para terminar às 3 horas em função pessoal que vai para outra aula. Tchau, tchau. Desculpe a correria de hoje, tá? Foi um pouco corrido. Semana que vem vou me programar melhor aqui para a gente terminar a aula e discutir os projetos. Combinado? Podem começar a pesquisar, tá bom assim?